Seja bem-vindo ao quarto episódio dessa série de inglês médico, nosso segundo capítulo sobre infectious diseases. Se você ainda não viu o capítulo anterior, considere vê-lo antes desse. Neste episódio, veremos, uma a uma, algumas das principais bactérias patogênicas. Antes disso, porém, comentaremos sobre alguns tópicos comuns, como corantes e agres. Mais um episódio sobre infectious diseases? Sim, e provavelmente ainda teremos pelo menos mais dois. Simplesmente porque é um tema que apresenta traduções bastante diferentes do português. Existem muitos termos coloquiais para doenças ou patógenos que não são cognatos do português. Como de costume, a maior atenção será para termos diferentes do português, não necessariamente os mais comuns ou mais importantes, embora uma atenção especial será dada aos termos particularmente relevantes. Começando pelas estruturas bacterianas, temos, por exemplo, entre appendages, apêndices, os flagelos, flagellum no singular ou flagela no plural, e os pilos, pilus no singular, pile no plural. Da mesma forma, o glicocálice, em português, é grafado glycocalyx, em inglês. Já estruturas como the outer membrane, a membrana externa, contém os lipopolysaccharides e ajudam a explicar por que as bactérias gram-negative não se coram ao método de Gram ou don't stain on Gram method. Stain, no dia a dia, é usado com o significado de manchar em inglês. No entanto, no contexto de microbiologia, stain se refere ao fato de uma estrutura ou patógeno se corar por um determinado método. Assim, se stain como verbo significa corar-se, stain como substantivo, como no caso de grain stain, significa corante. Alguns deles têm nomes iguais aos do português, como silver stain, ou tinta de prata, enquanto outros possuem nomes curiosamente diferentes. A tinta da China, em português, é chamada de India Ink Stain, ou coloração com tinta da Índia, em inglês. Há indícios de que as variações de tinta nanquim eram usadas na China antes de surgirem na Índia. Entretanto, acredita-se que o nome tinta da Índia provavelmente advenha do fato de que exploradores europeus obtiveram acesso ao material através do comércio primeiramente com as Índias. Daí o fato de a tinta poder ser chamada, dependendo da linguagem, tanto de tinta da China quanto de tinta da Índia. Mudando de corantes para ágares ou agars, a maioria daqueles que possuem nomes próprios, como Tire Martin Agar, por exemplo, são iguais no inglês. Aquele que pode potencialmente gerar alguma dúvida é o usado para a cultura de legionela, o Charcoal Yeast Agar. Charcoal, no caso, significa carvão e possui também cysteine, cisteína, e iron, ferro. Podemos então classificar as bactérias taxonomicamente como Coccus, plural cocci, como Staphylococcus e Streptococcus, ou Moraxella and Neisseria, Bacillus ou Rods, Rod aqui, a palavra que significa, por exemplo, bastão, que também dá nome a uma das designações possíveis no português, bastonetes, Branching filamentous rods, ou bacilos filamentosos ramificados. Branching aqui significa ramificação, como branches of a tree, galhos ou ramos de uma árvore, como Actinomyces and Nocardia, pleomorphic e spiral.
Também podemos dividi-los como aerobes, aeróbios, ou anaerobes, anaeróbios, ou ainda facultative anaerobes. Uma descrição bastante comum dos anaerobes é que são foul-smelling, ou fétidos. Seguindo patógeno por patógeno e salientando as palavras que possam ser diferentes, no caso de Staphylococcus aureus, por exemplo, temos a presença de um superantigen, um superantígeno clássico, o TSST1, Toxic Shock Syndrome 1, que provoca a síndrome do choque tóxico estafilocócica. Uma das descrições mais clássicas dessa síndrome envolve o uso prolongado de vaginal tampons, ou absorventes internos. Staphylococcus saprophyticus é a segunda causa mais comum de UTI, ou Urinary Tract Infection, a nossa ITU, infecção de trato urinário, em mulheres jovens, após E. coli. Streptococcus pneumoniae provoca, como mencionado no vídeo sobre pulmões, um escarro ferruginoso, ou rusty sputum. Já o Streptococcus pyogenes é conhecido sobretudo por suas manifestações piogênicas, pyogenic, como pharyngitis, faringite, cellulitis, celulite, impetigo, impetigo e erisípelis, erisipela, toxigênicas, toxigenic, como scarlet fever, escarlatina, toxic shock-like syndrome, síndrome do choque tóxico streptocócica, necrotizing fasciitis, ou fascite necrotizante, e imunológicas, imunológica, rheumatic fever, febre reumática, e glomerulonefritis, glomerulonefrite. O impetigo é geralmente descrito como honey-crusted lesions, ou lesões em crosta de mel, ou ainda lesões em mel seco. A escarlatina, ou scarlet fever, frequentemente apresenta a sandpaper-like body rash, ou um rash em lixa d'água, pelo aspecto da pele. O Bacillus anthracis pode se apresentar através do antrax cutâneo, pulmonar ou digestivo. No caso do pulmonary anthrax, é geralmente conhecido como wool sorter's disease, ou doença dos separadores de lã. No caso do cutaneous anthrax, ele se apresenta como, inicialmente, a painless papule surrounded by vesicles, ou uma pápula indolor cercada por vesículas e eventualmente evolui como an ulcer with black eschar, ou uma úlcera com uma escara negra. Bacillus cereus está envolvido em casos de food poisoning, ou intoxicação alimentar, e associa-se a reheated rice syndrome, ou síndrome do arroz reaquecido ou requentado, em um termo mais popular. O Clostridium botulinum pode ser adquirido em crianças pela ingestão de esporos no mel, honey, levando a uma doença conhecida popularmente em inglês como Floppy Baby Syndrome, ou síndrome do bebê mole, o botulismo infantil. A infecção por Listeria monocytogenes é geralmente associada à combinação entre pregnancy, gravidez, e ingestion of
unpasteurized dairy products, ingestão de laticínios não pasteurizados, and cold deli meats. Deli meats aqui são os nossos frios. Frios, como por exemplo, presunto, peito de peru, salame, mortadela. Mycobacteria, o plural de Mycobacterium, são acid-fast bacillus, ou bacilos álcool-ácido resistentes. No caso de Mycobacterium leprae, que causa a lepra, leprosy ou hanseníase, Hansen disease, seu acometimento nervoso gera uma perda de sensação em glove and stocking, ou em luvas e meias. E seu reservatório nos Estados Unidos são armadilhos ou tatus. Obrigado pela atenção em mais esse vídeo. No próximo episódio, trataremos sobre temas de gynecology, ginecologia. Ainda nos restam pelo menos mais 2 episódios de Infectious Diseases, porém, para não cansá-los ou entediá-los, iremos alterar um pouco o tema por pelo menos uma semana. Obrigado pela atenção e bons estudos!